dia, graças a Pai. Sejam muito bem-vindos. Vou tirar aqui a minha máscara. Estamos aqui no ambiente seguro. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nessa transmissão, aqui direto dos nossos estúdios, aqui na Igreja Batista Central, em Santarém. Sinta-se à vontade, você pode comentar no nosso link, você pode, no nosso chat, você pode mandar a sua saudação, mandar a sua dúvida, tá bom? Mandar um alô para o irmão, fique à vontade, nós estaremos lendo aqui. Nesse dia especial, antes de nós iniciarmos a nossa continuação do estudo do livro de Mateus, eu gostaria de felicitar e parabenizar todas as mães. Hoje é um dia aqui comemorado, Dia das Mães. Eu gostaria de mandar, primeiramente, um parabéns especial para todas as mães da IBC, para todas as mães cristãs, para todas as mães que nos acompanham nesse momento. Parabéns especial para minha mãe, Dona Aula. Parabéns especial também para minha esposa, Dona Silvana, que estava lá em casa com o Davi, com o Rafael, com a Gisele. E já vou felicitando também daqui a mãe Eliana, esposa, nosso professor Rivon, para quem eu dou aqui o meu bom dia. Já peço também que ele faça a sua saudação aos nossos irmãos. E já inicio uma oração, já agradecendo o professor Rivon por todas as mães, por essa dádiva que Deus nos deu. Bom dia. Bom dia, meu querido professor Marcos, nosso irmão em Cristo. É sempre uma alegria para nós estar aqui com o Senhor, a seu lado, né? E realmente hoje é um dia especial que nós comemoramos, Dia das Mães, né? Que é bênção ter as mães. Nós felicitamos as mães que estão nos acompanhando, damos aqui os parabéns. Peço a Deus que continue abençoando suas vidas, dando discernimento, sabendo orientar, sabendo educar. E Deus dê forças para continuar no cuidado do dia a dia da família. Parabéns, mãe. Que Deus te abençoe, querida. A minha esposa também, meus parabéns. As minhas irmãs e a todas as mães em geral, né? Nós somos felizes por ter as mães do nosso lado. Eu já não tenho mais a minha ao meu lado, mas tem outras mães que eu considero que estão sempre ao meu lado. E vamos orar, né, para a gente iniciar esse momento da nossa EBD. Convido a você a acompanhar junto a nossa oração. Ó Deus amado, nosso Pai querido, nessa manhã de domingo, o Senhor nos permitiu estarmos de pé para a jornada do dia, Senhor. Nós te agradecemos pelo que se passou, pela noite que se foi, pelo descanso e por estarmos nessa hora aqui com um propósito, Senhor, de estar na Tua presença, estarmos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, nos lembrando daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nós agradecemos por tudo isso e queremos lhe pedir que o Senhor nos oriente nesta manhã, nos dê a clareza, nos dê a edificação da Tua palavra. Possamos, meu Deus, que essa manhã seja realmente de aprendizado, seja de edificação para todos nós. Ó, meu Pai, queremos também, Senhor, juntos, nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães, pedir a Ti, Pai, que como nosso Pai, que o Senhor continue cuidando do Teu povo, dos Teus filhos, em especial a todas as mães, que o Senhor continue abençoando, cuidando, dando, Senhor, discernimento, dando, Senhor, a clareza, iluminando para que os seus passos sejam sempre em direção à Tua cruz, de maneira que as nossas mães que nós conhecemos, as mães da IBC, sejam edificadas pelo Senhor e se sintam felizes também nesse dia. Nós pedimos a Tua bênção, nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando aqui, eu só vou verificar rapidamente como é que está aqui o nosso link. E hoje, como parece que a internet está um pouco lenta. Já percebi aqui. Inclusive aqui a transmissão começou a aparecer aqui. Não sei, já viu outro link? Não, né? Não abrimos no mesmo link, né? Então aqui está um pouco, vamos dizer, super lento. Né? Então você de casa
estiver vendo alguma coisa que está um pouco baixo, ou de repente muito alto aqui, você passe uma mensagem para nós que a gente possa ir ajustando aqui. Bom, de mandar aqui um alô pro pessoal, eu gostaria de fazer assim uma espécie de recapitulação sobre aquilo que nós já estudamos. Nós começamos, essa é a quinta aula, nós começamos estudando o livro de Mateus. A primeira lição foi conosco, né? Sim, foi. É uma explanação do livro de Mateus, onde nós vimos aí o anúncio de Jesus, o nascimento, a visita dos reis magos, né? E vimos a fuga, né, de José e Maria. E depois nós vimos, depois de um tempo, né, aos 30 anos, Jesus ele é batizado, né, ele conhece o Batista, é batizado, e ele vai para a sua tentação, isso na segunda aula. Na terceira aula, nós verificamos as primeiras orientações de Jesus ali com Mateus 5, 6 e 7, né, onde nós temos ali a carta magna do Evangelho, onde foi explanado as bem-aventuranças, né? Exatamente. E no domingo passado, com o professor Joacir e com o professor Gabriel, nós tivemos ali uma explanação sobre a autoridade de Jesus. Jesus começando ali o seu ministério. E hoje nós estudaremos aqui as primeiras orientações mais práticas que Jesus vai dar aos seus discípulos, com o comissionamento dos mesmos também. Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Em Mateus 10, 38. Esse é o nosso texto de Paulo. Mateus 10, 38. E eu pediria que o senhor Bivon fizesse a leitura desse texto para que nós possamos iniciar com o nosso estudo. Mateus 10, 38. Então vamos lá, queridos. Diz assim o texto. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido, mas eu não sei se nós temos a compreensão necessária sobre como para entender esse texto em sua integralidade, em sua importância. Porque, ao contrário do que nós temos visto hoje, né, se prega, não aqui na Igreja Batista Central, não pregamos isso aqui, mas onde se prega um evangelho de facilidade, um evangelho onde você não deve aceitar a oposição, onde você não deve aceitar, de repente, que você tem uma vida, vamos dizer assim, mais humilde no sentido financeiro, você vai receber recompensas aqui na terra, porque você está seguindo Jesus. O verdadeiro evangelho não diz isso. O verdadeiro evangelho diz que você vai sofrer. E diz que você vai passar por dificuldades. O tema da nossa lição de hoje é a escolha e preparo dos discípulos, Mateus 10 e 11. E quando a gente fala sobre esse tema, nós queríamos, primeiramente, eu estou fazendo essa introdução para que os irmãos entendam que linha nós iremos tomar o pensamento, né? Quando você aceita Jesus, quando você se torna um seguidor de Jesus, isso não é apenas uma opção de religião. Eu escolhi aqui ser batista, então eu vou seguir Jesus aqui na igreja batista. Não, eu vou seguir Jesus na igreja presbiteriana. Não, eu vou seguir Jesus na igreja tal. Ou não, eu vou ser como se fosse uma espécie de opção de religião. Não é nada disso. Não é nada disso. No momento que você aceita ser um seguidor de Jesus, você aceita seguir as instruções, os direcionamentos de Jesus para a sua vida. E muito mais do que isso, uma coisa que o professor Bivon fala muito, nas suas mensagens, como nós ouvimos aqui no tempo, de que é você praticar. São as pequenas coisas. Ao contrário
do que nós temos pregado no mundo de hoje, que é o eu. O Evangelho, ele é o outro. Ele não é um Evangelho egoísta, egocêntrico. É um Evangelho que você se preocupa com o outro. Altruísta. Então Jesus vem nos ensinar isso. E um pouco antes desse texto, ele vem dizer aqui, eu vou ler direto com os irmãos, né? Vamos voltar aqui no texto 9 e vamos ler o 37 e o 38, vocês vão entender o contexto que Jesus estava nesse momento. Ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, isso tem um sentido muito profundo, porque seguir a Jesus é muito mais do que uma opção. É uma forma de vida que você opta. Um estilo, né? Perfeitamente. É um estilo de vida que você opta seguir o seu mestre. Mas como é que eu sigo o meu mestre se eu faço tudo ao contrário? Jesus me ensina a perdoar e eu não perdoo. Jesus me ensina a dar preferência para o outro e sou primeiro eu. Jesus me ensina a falar a verdade e eu minto. Então, temos que rever os nossos conceitos em relação a isso. Então, quando Jesus ele vem comissionar os seus discípulos, ele explica que eles não teriam vida fácil. Ele vem primeiramente ali com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Isso foi muito batido aqui, e também para os irmãos que vieram no nosso culto presencial, e puderam até assistir as mensagens pelo nosso canal no YouTube, perceberam que esses últimos dias nós temos batido sobre esse assunto. Então, eu queria que os irmãos ficassem com essa mensagem inicial, queria que os irmãos ficassem com essa mensagem de que seguir a Jesus é muito mais do que uma simples opção. É uma forma de viver, é um estilo de vida, em que aqui nós seremos provados, aqui nós seremos perseguidos, aqui nós seremos contrariados, mas que a nossa recompensa ela está no porvir. Eu penso assim sobre, irmão, que se as pessoas entendessem realmente o que é seguir Jesus, o número de seguidores de Jesus seria menor. Entendeu? Porque muita gente diz que segue Jesus como quem segue alguém no Instagram. Eu nem tenho, tá, irmão? Eu digo lá, eu sigo fulano. Eu só sigo Jesus. Então é como se fosse isso. E seguir Jesus não é isso. Não é você ficar naquela multidão para todo mundo indo para cá. Não, seguir Jesus é muito mais profundo do que isso. É você refletir as pessoas, Jesus na sua vida e assim transformar. Sobre você que quer falar, por favor. Irmão, eu penso, sempre falo o seguinte, que eu reconheço as minhas limitações e tanto que eu sei que muitas vezes eu quero expressar algo e eu sei que eu não consigo transmitir do que eu tenho pensado, mas essa linha que o irmão está falando é isso mesmo. Eu gosto de dizer, que você falou agora há pouco, eu gosto de usar a expressão seguir Jesus. Quando você decide isso, seguir Jesus, você está dizendo, eu aceito esse desafio de seguir Jesus. Realmente é um desafio. Não é fácil seguir Jesus. Existem as dificuldades todos os dias. Lembra dos dois caminhos? Um largo, outro estreito. O nosso caminho é o estreito. E nesse caminhar, nós temos ataques de todos os lados. Mas quando se fala ataque, não é simplesmente as pessoas tacando pedra, lhe batendo, não. Mas os ataques são das coisas que puxam, que querem te levar para outro caminho, para o caminho largo. Quando você decide andar nesse caminho, você vai encontrar palavras duras, palavras macias, palavras lindas lhe convidando. E aí cabe a nós lembrar da decisão que fizemos. Tá? Nessa caminhada terão
dificuldades de você, aonde você quer chegar, no que você quer fazer, pessoas lhe dizendo não, pessoas te convidando para outras coisas. Uma forma bem prática aqui, como alguns irmãos sabem, o irmão Marcos sabe, eu sempre gosto da parte esportiva, a parte física. Eu sempre tenho esse lado que gosto de fazer isso. E hoje pela manhã meu filho me falou, vindo para cá, pai, tá tendo um doato aqui, então tá sabendo e tal, então o pessoal tá fazendo aqui. Aí eu disse para ele, bom, meu filho, você sabe, papai gosta disso. Porém, entre estar aqui e estar fazendo a vontade de Deus, eu tenho que me decidir. Perfeitamente. Né? Então, eu falei para você que de domingo o papai tem uma responsabilidade. Então, pode ter o que tiver, que papai não vai estar lá. Então, olha só, é algo que eu gosto e tá lá o convite para mim. E eu caminhar, e meu caminho é estreito. Olha, você decide entre esse ou aquele. Então, a nossa caminhada é essa. Então, eu me decidi seguir a Jesus. Então, nessa minha caminhada, vão ter coisas muito prazerosas para a minha carne que eu tenho que optar. E o desafio foi lançado, assim como foi lançado para os discípulos. Então, é isso mesmo. A nossa caminhada não é brincadeira. É difícil e é prática. É dia a dia. Isso é uma prática. Se decidir, por exemplo, hoje pela manhã, quem está nos acompanhando, quem levantou com propósitos, hoje é domingo, vou acompanhar a EBD, vou para lá para o templo, vou estar junto, vou aprender, vou estar com os irmãos, vou estar congregando, porque essa é o meu chamado. E aí nós decidimos se eu vou ou não vou, se eu assisto ou não assisto. Essa é a decisão do cristão. Sr. Rubivon, perfeito. Só fazer aqui uma reiteração aos irmãos. O microfone estava desligado. Eu acho que o pessoal não ouviu o que eu estava falando. Com certeza não ouviu. Tá. Mas não tem problema. Meus irmãos, nós não iniciamos a lição. Isso aqui é apenas uma introdução. A gente vai iniciar a lição agora. Mas, professor Rubivon, é exatamente nisso que o irmão está falando. Seguir a Jesus, como nós dissemos agora há pouco, para que fique registrado, muito mais do que uma opção, é um estilo de vida. Isso. E esse estilo de vida envolve renúncia. Por exemplo, esse exemplo do irmão foi perfeito. Eu sei o quanto o irmão gosta de correr, de exercício. É uma renúncia. Poxa, eu poderia agora estar, né? Sim. Renúncia. Renunciar, sabe o que também? A programação da televisão. Renunciar, sabe o que? Nós vivemos numa cidade complicada nesse sentido, porque tem muita opção de diversão. Renunciar a uma praia. Não é verdade? Renunciar. Não seja proibido, né, você, rapaz? Não, meus irmãos, vocês podem tudo, mas como diz na Bíblia, há tempo para tudo. Renunciar à minha cama pode estar lá, né? Numa boa, eu poderia estar deitado, ligando, assistindo. Isso também é uma renúncia. Então, meus irmãos, seguir a Jesus é muito mais do que uma opção. E é isso que Jesus vem falar aqui para os seus discípulos, quando ele diz, olha, nós temos pouco, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, iniciando aqui, Jesus começa, né? Lembrando, meus irmãos, que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, você tem os mesmos assuntos listados nos três, só que um na visão de Mateus, outro na visão de Marcos, outro na visão de Lucas. Mas eles se completam. É como se eu estivesse contando uma história do meu jeito, o professor Rubivon vem contando dele, mas a história é a mesma. Cada um pega um mais detalhista, outro mais direto. Então, o primeiro ponto é a nomeação dos 12 líderes. Então, meus irmãos, nós temos aqui, no capítulo 10, a partir do 2, ele diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, foi Pedro, né? E seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que era publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que é o Judas Tadeu. Simão, o Zelote. Esse Simão o Zelote era uma espécie de extremista político. Eu imagino que ele era, sei lá, extrema-direita ou extrema-esquerda. Ele era contra o governo romano. Ele era um extremista político, vamos dizer assim, né? E Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Então, essa daí é a relação dos 12 apóstolos.
Lembrando que os 2 Tiagos que mencionam aqui, professor Bivon, não é o Tiago que escreveu o livro de Tiago. Aquele Tiago lá é o meio-irmão de Jesus, que era um dos líderes da sinagoga, para a gente deixar bem claro quem é quem. Então, meus irmãos, Jesus vem aqui e comissiona, né? Ele comissiona o seu time, o seu primeiro time. E ele vem aqui, após essa nomeação, dar as suas instruções, né? E é sobre essas instruções que nós iremos verificar agora. Porque assim, quando ele fala lá no Sermão do Monte, ele vem dar aquelas primeiras instruções, né? E ali você não tem um debate, né? Você tem ali uma carta magna do Evangelho. E agora ele começa na instrução direta e na prática. Porque os discípulos estão acompanhando Jesus. Então eles passaram 3 anos vendo isso daqui, né? Vendo a teoria e vendo a prática. Bom, nessa lista, né, de instruções que nós temos aqui do 1, se você pegar no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 42, nós temos aqui Jesus dando todas as suas instruções. Ele está aqui preparando, treinando pessoas comprometidas. E olha que é uma coisa interessante, né? Quando você vê que essas pessoas passaram 3 anos com Jesus, e no final lá, quando Jesus, naquela última semana, professor Bivon, quando ele está dando as últimas, parece que eles não estavam entendendo muito. Tanto é que Pedro vem e nega Jesus. Depois ele se arrepende e entra no eixo, né? Eu penso que isso era necessário para o verdadeiro arrependimento. E dentro deles teve um que viu tudo aquilo que Jesus fez e ainda o traiu. Isso, meus irmãos, para nós é uma lição. Porque a gente pode pensar que dentro do Evangelho a gente não vai ter dificuldade. A gente não vai passar por dificuldade, por tribulação. Lembra quando Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Quando ele está dizendo que veio trazer espada, não era que ele estava dizendo que era para cada um pegar uma espada e lutar. Não é isso, não. É que quando você escolhe ser um seguidor de Jesus, você contraria uma sociedade caída, contraria uma sociedade pecaminosa, em que eu chego com a seguinte mensagem, olha, por você mesmo, você não pode se salvar. Você é pecador, você nasce pecador, você tem que mudar. O que você está fazendo é errado. E isso causa revolta, como Jesus causou revolta de toda uma sociedade, principalmente dos fariseus, dos saduceus, dos líderes que estavam na sua zona de conforto. Jesus vem para tirar o seu seguidor da zona de conforto. Quer um exemplo? Se eu sou maltratado, a minha primeira reação ou é reagir, ou é não quero mais nem saber dessa pessoa e estou com raiva de você. Jesus ensina que você deve perdoar. Perdoar. Amar os seus inimigos e orar pelos que lhe perseguem. Olha que situação. Totalmente o contrário do que o mundo prega. Verdade. O mundo prega, professor Rubivon, para uma ação, uma reação. Tipo assim, não levo desaforo para casa, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Se bater nessa cara, não espere que eu vou dar essa outra, mas isso não é ensinamento de Jesus. E, infelizmente, nós ouvimos essas coisas dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas congregações, dentro do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu queria que ficasse nesse momento inicial de tudo isso que nós iremos falar, essa mensagem. Mais uma vez eu vou falar, a primeira vez os irmãos não ouviram porque o microfone estava desligado, mas mais uma vez os irmãos vão ouvir isso, eu vou falar de novo. Seguir Jesus é muito mais do que uma opção. Ah, não, eu optei em seguir Jesus. Estou aqui com a minha Bíblia, vou fazer aqui o meu ritual. Vou para a igreja, vou entregar meu dízimo, vou orar. Foi o que esses caras faziam. Esses religiosos faziam isso. Na religião, dentro da religião judaica, eles faziam isso. E aí Jesus vem para contradizer. Não, você quer me seguir? É o que o senhor ler ainda agora. Pegue a sua cruz
Cada um vai pegar a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei qual é a perseguição que você enfrenta. E Jesus veio nos ensinar que nós devemos levar a nossa cruz e seguir. Sobre o Bivon. Essa mensagem foi dita aos discípulos, e só para a gente deixar bem claro que para a nossa realidade, essa mensagem ela é para nós hoje. Nossa decisão de tomar a sua cruz, né? De seguir-me. Foi dado para os discípulos e é para a nossa realidade hoje, né? E nós acompanharmos o Senhor, viver realmente aquilo que Jesus nos chamou. E, queridos, eu tenho falado a alguns colegas, principalmente no trabalho, eu digo muito para eles lá que tenho curiosidade de ler a Bíblia. Eu falo para eles. Poucas palavras eu falo isso, porque às vezes eu digo para eles assim, eu sei que eu também não gostava de alguém falasse de Jesus para mim. Eu me sentia incomodado, mesmo eu me considerando cristão. Eu não gostava, me sentia incomodado. E eu sei para vocês, falar para eles, eu sei que vocês talvez não vão gostar de eu tomar tempo, estar falando. Talvez seja uma coisa que vocês não vão gostar. Mas o que eu digo, leia a Bíblia. Porque a Bíblia ela tem regras para a sociedade. Eu digo, por exemplo, a Bíblia diz para a gente, não é uma questão só de ser crente ou ser católico, não é assim, gente. Mas a Bíblia tem regras, por exemplo, a Bíblia diz coisas para a sociedade. Não mate, não furte. Não são regras boas para nosso convívio melhor? A Bíblia diz que ame, perdoe, sirva. A Bíblia diz que o bem que tu quer para ti, quer para o outro. São regras para a sociedade, para nosso convívio melhor. São ensinamentos cristãos que vão tornar a sociedade melhor. Mas o povo, por não ler e por não praticar, que o mundo está aí desse jeito. Nossa sociedade, que se considera a maioria cristã, está aí, indo de mal a pior. Porque os que se dizem cristãos não estão fazendo os ensinamentos que o Senhor deixou. Então, são coisas, pequenas coisas, que se nós praticarmos, faz a diferença na sociedade. Vão fazer a diferença. Sim. Porque cristãos estão se matando, cristãos estão se batendo. Ontem, conversando com o irmão Marco e nossos outros irmãos, lembramos que teve uma situação que eu digo assim, vou falar aqui, eu assisto o UFC, eu assisto, eu gosto de assistir, porém eu não concordo. Pior para mim, quando alguém, depois de ter lutado, vai lá e agradece a Deus por ter machucado alguém. É uma incoerência. É uma incoerência para mim. É verdade. Vai dizer, não foi eu, foi Deus que foi lá. Então, os cristãos estão se machucando. Então, isso é uma sociedade totalmente equivocada, né? Então, irmãos queridos, são regras que nós temos, eu falo lá, se nós praticarmos, nós vamos tornar uma sociedade melhor. Mas eu vejo que não estão querendo, não estão levando em consideração. E como eu disse ontem, eu vou dizer aqui, vamos cuidar que nós permaneçamos com essa vivência de cristão para que a gente, no final, nós possamos receber a coroa da vitória, como o Senhor promete. Amém. Professor Bivon, eu vou iniciar aqui o primeiro tema. Eu estou esperando que os irmãos... Tem vários comentários aqui, mas eu vou dar já um tempinho para a gente ler os comentários dos irmãos. Mas o primeiro ponto aqui, né, que nós vemos como as principais instruções, nós temos aqui, o nosso autor elencou aqui 10 instruções, nós iremos passar de uma forma sucinta, né? Autoridade, né? Jesus, ele dá autoridade. Olha, vocês terão autoridade. Essa autoridade, ela não pode ser confundida, né, com uma autoridade ditatorial, o que eu mando. Olha, eu sou, viu, professor? Bom, eu sou o professor-chefe, eu que mando, eu sou o pastor. Então você, infelizmente, nós temos isso na nossa sociedade, temos visto isso. Essa autoridade aqui, meus irmãos, muito mais do que isso, é uma autoridade devida que eu tenho, porque as pessoas veem em mim, poxa, o irmão Bivon está falando que eu preciso ser humilde. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma escaneada nele. Poxa, dele, né? Ele é humilde. Eu vejo o comportamento dele com a esposa dele, com os filhos, com a sociedade. Já vieram me falar dele. Agora o professor vai dizer assim, olha, precisamos ser humilde. Mas ele, não é o caso, claro. Uma arrogância, então isso não é autoridade. Essa autoridade
divina que nós adquirimos no momento que nós somos seguidores de Cristo é uma autoridade que influencia as pessoas de forma positiva. E ela diz, poxa, mas por que o Rubivon é assim? Tem alguma coisa diferente. É a história da Bíblia, né? Vamos para a igreja. Não, eu estou lendo aqui um livro. Mas o livro que a pessoa estava lendo é a vida do outro. Exatamente. Poxa, realmente. Ele fala, é o que diz lá em Tiago 1,19. Sede, porém, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Então eu não posso ter uma autoridade, meus irmãos, da boca para fora. Ali na frente eu sou uma pessoa, mas eu saí dali, entrei no meu carro e fui lá para casa, até o próximo domingo, eu sou uma outra pessoa. Então eu sou ali uma espécie de crente 007. Então essa autoridade, meus irmãos, ela tem a ver com essa responsabilidade de nós sermos luzeiros, sal para os outros, que a nossa palavra seja temperada com sal. Que ao invés de eu amaldiçoar para a pessoa, eu tenha autoridade para chegar a ela, chamar ela com amor, para que ela venha e nós conversemos. Isso com amor. Isso não é fácil. Não é nada fácil. Buscar viver, ter essa autoridade. Sim. Não é nada fácil. O nosso dia a dia nos leva para ser ao contrário a isso. Porque, como falei no início, nossa caminhada, como ela é estreita, o mundo nos pressiona para sermos o contrário disso que a Bíblia ensina. O mundo lhe diz que nós temos que ser melhor. Nós temos que ser melhor cada dia. O mundo diz que nós temos que procurar estar sempre acima do outro. Uma competição. Toda, né? E a Bíblia pensa que a Bíblia ela ensina diferente para a gente. Ela ensina essa questão da humildade, né? Ela diz que, olha, irmão, considere o outro superior a você, né? No sentido de sirva o outro. E o mundo diz não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, né? E como é difícil isso, verdade. Né? Porque o nosso ego ele é isso, quer ser sempre estar superior ao outro. Irmãos, e a gente vê isso no meio da igreja, a gente vê. É verdade. A gente vê. É que eu não vou dizer ninguém, não vou dizer se é aqui, se é outro lugar, mas a gente percebe nas pessoas esse ar de soberba, né? E é um ar de superioridade, se achando às vezes. A gente percebe que no meio das. Existem pessoas. Eu conheço uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, ele não é cristão evangélico, mas ele foi. Eu percebo nele, ele é uma pessoa tem muito conhecimento, e eu gosto de conversar com ele, porque eu aprendo com ele de uma forma que eu percebo nele uma humildade para ensinar, uma humildade para receber a gente, para estar perto. Então, a gente vê que são raras essas pessoas, porque na realidade é o contrário. Essa autoridade de ver na pessoa o que o irmão falou é raridade. E é isso que a Bíblia ensina. Se a gente for puxar na memória, professor Rubivon, aí, dizer assim, olha, me dê um exemplo de uma pessoa que você conheceu na sua caminhada, e eu estou aqui tirando Jesus, que Jesus é o nosso exemplo máximo, né? Referência, né? Estou falando aqui brincando, claro, entre os 5 imortais. Quando você diz assim, me lembre uma pessoa que foi referência para você na sua caminhada. Aí você vai lembrar daquela pessoa que era humilde, que primeiro vinha o outro, né? Que não tratava ninguém com soberba. Essas características, elas lembram Jesus, a quem nós devemos seguir. Meus irmãos, eu vou mandar um alô rápido aqui para registrar. É o seguinte, temos aqui a irmã Mizan Santana, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua igreja. O irmão Luiz Santana, bom dia, irmão Luiz. A irmã Silvana Brito, um bom dia, um abençoado e feliz dia a todos os irmãos, em especial a cada mãe. Elis Regina Correia, graça e paz, parabéns a todas as mães. Irmãos, está falhando para vocês também aqui a irmã Mizan. Meus irmãos, nós tivemos um probleminha no começo aqui do microfone e a nossa internet hoje realmente está uma bênção, professor Rubivon.
Mas o que você pode fazer? Você pode fazer a dica que a minha esposa sempre dá. Você volta uns 3, 4 minutos e vai assistindo, tá? Vai ser esse jeito. Né? Nós temos aqui também o irmão Luiz dizendo que pensou que fosse só ele. Bom dia, meu irmão Luiz. Irmão Wendel. Abraço. Bom dia. Irmão Moacir, professor Moacir, bom dia. Olha a irmã Miriam. Bom dia, irmãos. Abençoado domingo. A internet não está colaborando hoje. Ainda colocou assim, que lástima. Um abraço, irmã Miriam. Feliz Dia das Mães. Irmão Moacir, dica sobre o vídeo travar. Se voltar... Ó, o irmão Moacir deu aqui a dica, professor Moacir. Se voltar o vídeo uns minutos, há uma redução no travamento, vai rodar melhor. Obrigado, irmão Moacir. A irmã Flora Ferreira. Então, meus irmãos, persistam aí e também persistam em oração, porque isso aqui, acima de tudo, é uma batalha espiritual. Nosso inimigo ele não está satisfeito com esse trabalho. Continuando, meus irmãos, além de ter um pouco de paciência aí com a internet, Jesus nomeou tarefas. Jesus nomeou tarefas. Não era um reino desorganizado. Cada um tinha a sua tarefa. Sabe o que Judas era? Olha como são as coisas. Era o tesoureiro. Imagina o tesoureiro. Ele devia ter um papo muito grande, né? Ele era o tesoureiro. E cada um tinha a sua função. Então, meus irmãos, isso vem... Vamos falar de Judas mais na frente, né? Um pouquinho. Exatamente. Vamos falar dele mais na frente um pouquinho. Lembra, meus irmãos, que no reino de Deus não é diferente. Nós temos nossas tarefas. Por exemplo, aqui na Igreja Batista Central, nós temos as nossas obrigações. Por exemplo, nós estamos aqui muito bonitos, arrumados. Mas, para que isso aqui acontecesse, isso aqui tudo foi feito. Alguém teve que vir aqui arrumar. Nós temos nossos irmãos que estão ali atrás na técnica. Tudo isso, cada um tem a sua função. Ah, irmão Marco, mas eu não sei chegar lá na frente e falar. Mas você sabe tocar? Eu, pelo menos, se fosse ser a pessoa que ficasse na transmissão, seria uma lástima. Então, cada um tem a sua função. E Jesus ensina isso no corpo de Cristo. É aquela, eu sou dedo, não sou cabeça, não sou isso. Não, nós todos somos um. Por exemplo, parece que esse pedacinho de dedo aqui não serve para nada, mas deixa eu cacetar ele para você ver uma coisa. Vai doer o corpo todo. Você não vai ficar dormindo e o dedo lá doendo. Você não vai dormir por conta desse dedo. Então, todos nós temos tarefas. Todos nós temos tarefas. Jesus, quando ele chama os 12, escolhe os 12, né? Deu essa missão para os 12, os que aceitaram esse desafio. Jesus sabia dessa necessidade do povo, da comunidade. Então, por ele saber a necessidade de cada um, que ele distribui a tarefa, ele dá essa tarefa. Olha, no versículo 1. Vão lá e façam, expulsem, curem, porque a necessidade das pessoas é essa. As pessoas têm necessidade. Então, e deu essa tarefa, e como nós, na sociedade, temos responsabilidade também de estar colaborando com a sociedade. E hoje aqui, uma das coisas que estão fazendo, tentando colaborar para que nós possamos viver na sociedade de uma forma melhor. Mesmo que nos ataquem, mesmo que nos batem, mas a nossa reação deve ser diferente com a sociedade. E a terceira orientação que Jesus dá é que eles fossem primeiro a casa de Israel. Sim. Ué, mas por que isso, irmão? O evangelho, ele veio só para os judeus? Não. Ele veio para os judeus e para os gentios. Eu e o irmão Rubivon, eu pelo menos até onde eu saiba, que eu lembro, não tenho nenhuma descendência judaica. Eu não sei se o irmão Rubivon tem. Possivelmente também não. Mas o evangelho chegou até nós. Olha que coisa, 2000 anos depois, olha o trabalho, quantos irmãos morreram, quantos irmãos vieram, né, sofrendo para que o evangelho chegasse até nós. E muitas vezes nós não valorizamos. Então Jesus diz assim, olha, vocês vão primeiro à casa de Israel. Por que ele diz isso? Porque os gentios não esperavam ninguém. Quem que esperava o Messias? Israel. Israel esperava o Messias. Então, era mais do que justo que primeiro ele fosse à casa de Israel. E mesmo ele indo à casa de Israel, a casa de Israel o rejeitou.
Tanto é que ele vem dizer, olha, vai ter mais juízo para vocês do que para o pessoal lá de Nínive, do pessoal lá de Sodoma. Porque lembra quando Jonas foi pregar lá em Nínive? O povo se arrependeu. E esse povo que se arrependeu se salvou. E muitos daqueles que esperavam o Messias não se arrependeram, porque viram ali, poxa, mas esse que é o Messias? Esse aqui que anda com esse monte de gente para cima e para baixo? Mas cadê o Messias que nós esperamos? Aquele que vai nos libertar do jugo de Roma. Então, meus irmãos, para os irmãos entenderem por que foi primeiro a casa de Israel, depois aos gentios. E aí nós vemos muito isso depois de Atos para frente, com Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros que trabalharam aos gentios. Isso aí, irmão. Quando a gente fala desses versículos aqui, Jesus ensina aos discípulos, primeiro a sua casa, nossa realidade hoje, as nossas ovelhas estão próximas da gente, dentro de casa, nossos parentes, nossos vizinhos, que estão perto da gente. É um ensinamento para a gente, para nós nos preocuparmos com essas pessoas, levar a eles o ensinamento do Evangelho, falar para eles de Jesus. E como nós falamos no início da autoridade, também não vai adiantar eu falar se eu não tenho essa autoridade, não consigo ver na gente um espelho para também falar de Jesus, né? Então, essa orientação para nós hoje. Preocupe-se com aqueles primeiro também que estão dentro de casa, na família. Então, essa orientação fica para a gente. Muito bem lembrado, professor Bivon, que olha como a pedagogia de Jesus é perfeita, né? Ele ensinou, tem 2000 anos, você vai primeiro na minha... Porque Israel era a casa de Jesus, né? Os seus irmãos israelitas. Tanto é que ele diz, eu vim para os meus me rejeitaram. Agora imagina você na sua casa, onde o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Sim. Agora que tal eu tenho um filho, ou um irmão, ou mãe, ou pai que seja, que não é cristão, e eu prego o amor de Jesus para ele, prego que eu tenho que ser humilde, prego que eu tenho que ter paciência, prego que eu vou perdoar, e eu não faço nada disso na prática. Geralmente, meus irmãos, talvez você não ouça isso de pessoas de fora, mas dentro da família você vai ouvir. Mas igual você, não quero não. Deixa esse Jesus para lá mesmo, porque se for igual a você. Mas nós temos inúmeros relatos de pessoas que ganharam as suas famílias para Jesus através do seu testemunho. Então, quando ele fala aqui que nós temos que primeiramente a nossa casa, né? Como o professor Bivon muito bem falou, essa analogia que ele fez agora, é porque nós devemos ganhar a nossa casa para Jesus. E quando você ganha a sua casa para Jesus, você faz mais missionários dentro da sua casa, porque a mensagem de Jesus liberta. E é bem verdade também, queridos, e não é só a regra essa de simplesmente falar e vai acontecer. A gente sabe que como o próprio Senhor diz que o profeta na sua própria casa ia ser rejeitado. Exatamente. É verdade também que a gente vai levar, vai falar, vai dizer, vai dar testemunho e muitos dos nossos também não vão querer. Mas nós fizemos a nossa parte. A gente foi lá e orientou. E nós temos isso aqui, que talvez a gente vai ver mais na frente um pouco, que fala que dentro da nossa família nós sofreremos oposição. Sim, sim. Pai contra filho, filho contra pai, mãe, irmão, um entregando o outro. Então, meus irmãos, nós teremos dificuldades. Terceiro ponto, quarto ponto. Jesus nos orientou sobre o que pregar. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. E indo, pregai dizendo, o reino chegou, o reino do céu chegou. Mateus fala muito em reino do céu, né? O reino do céu chegou. Então, essa mensagem era que os discípulos deveriam levar, não somente com a sua língua, mas com a sua forma de viver. Porque Jesus aqui em nenhum momento, ele prometeu que nós teríamos paz, embora ele seja o príncipe da paz. Mas ele não disse, olha, aceitou o plano da salvação, sua vida será um mar de rosas. Não. O reino de Deus, ele será implementado em sua totalidade. Um reino de paz, de amor, de alegria, de justiça, com a segunda volta de Cristo. A primeira
Ele veio para chamar. Ele veio para alertar. E ele continua chamando. Nós temos lá, depois no 11, 28 a 30, a gente vai encerrar com essa parte, ele continua chamando. Ele continua chamando. E o nosso dever é ouvir, aceitar e viver esse evangelho. Outra coisa que ele diz aqui também, depois eu passo para o Sr. Rubivon comentar isso tudo, sobre a bagagem. Não leva, porque vai te atrapalhar. E sabe o que significa isso também, professor Rubivon, nas nossas vidas? O que você tem levado quando você está cumprindo o evangelho que tem te atrapalhado? O que será que tem te atrapalhado? Que peso você tem na sua vida que tem te atrapalhado de levar uma boa vida diante de Jesus, um bom evangelho para as outras pessoas, um bom exemplo? Aqui ele estava falando, olha, leva só a sandália, leva uma capa, não vão levar, podiam levar, vamos levar aqui um monte de comida, não leva nada. Sandália e capa, segue. E ele dá o exemplo dos pardais. E se o Senhor cuidava assim das flores, dos frutos, dos animais, o que dirá de nós? Não estou dizendo, meus irmãos, para a gente viver uma vida irresponsável, não. Eu vou esperar aqui que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Mas que seja uma mensagem que está escrito lá em Mateus 6, 33. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Outra coisa também que ele fala, aí daí eu passo para o Sr. Rubivon, o 6º ponto, que eles seriam bem ou mal recebidos. E o que fazer? Meus irmãos, na maioria das vezes, eu vou falar por mim, aí o Sr. Rubivon depois vai falar a experiência deles. A maioria das vezes, as pessoas até ouvem o evangelho. Muitas vezes por uma questão de educação, porque gostam da gente, mas não o aceitam. Eu tenho que me preocupar se aquela pessoa vai ou não aceitar? Não. Eu tenho que fazer o quê? Plantar a semente, orar por ela, pedir ao Espírito Santo que faça o trabalho na vida daquela pessoa, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se aquela pessoa não aceitar Jesus, eu não serei cobrado. Sabe o que eu serei cobrado? Se eu não falar. Se eu não falar, eu serei cobrado. Eu vivi a minha vida, eu sou uma pessoa que me considero nova criatura. O irmão Rubivon não é. Eu tenho a minha vida toda do lado dele, trabalho com ele 30 anos. Nunca falei de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que no dia do julgamento, o Senhor vai nos cobrar isso daí. Como vai ser essa cobrança? O que vai ter de punição? Eu não sei. A minha mente não consegue entender isso. Não consigo mensurar. Mas nós seremos cobrados. A Bíblia fala, até as pedras vão clamar se eu não falar do amor de Jesus. Então, eu tenho que falar do amor de Jesus através das minhas palavras. Eu tenho que dar o testemunho a essa pessoa de que eu sou uma pessoa nova convertida, uma nova criatura. Né? Eu posso ser mal recebido. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos que vão ter a experiência de quando foram fazer evangelismo em casa. Não, aqui não, obrigado. Muitas pessoas. Eu, quando entreguei folheto, eu já cheguei a entregar folheto e a pessoa fazia assim, não quer. Já tem algumas placas que colocam lá, né? Aqui pertence a tal igreja, aqui uma igreja tal, né? Isso. Já para evitar que você bata a palma. Já tem umas plaquinhas. O que Jesus disse assim, olha, se vocês forem a uma cidade e receberem vocês naquela casa, aí está nos ensinando a hospitalidade, nós temos que ser hospitaleiros. E vai ter compensação para quem recebeu um servo de Deus, para quem recebeu uma pessoa humilde. Diz lá até um copo d'água, né? Até um copo d'água. E Jesus ensinou essa característica de que nós fôssemos hospitaleiros. A hospitalidade. Paulo fala muito bem disso, da hospitalidade. Nós temos que ser hospitaleiros. Fácil? Não é fácil, porque sai da zona de conforto. Sai da nossa zona de conforto. Mas ele disse também, se vocês não forem bem recebidos, sacode a capa, bate o pé e pé na tábua. Sabe por quê? Vai perder tempo lá? Eu estou vendo que a pessoa não quer saber de Jesus. Eu falo, a pessoa não quer saber.
Sabe o que que diz lá em Romanos? Romanos 1, eu acho que é o 22 ou 20, eu não me lembro aqui, que diante de Deus nós somos indesculpáveis. Ah, Senhor, então, chegaram no céu. Quer dizer que aquela mensagem era verdade mesmo, é? Ah, então era Jesus. Puxa vida, eu não sabia, eu me enganei. Pois é, você é indesculpável. A mensagem chegou até você, você não aceitou. E nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Então aqui ele fala sobre essa questão de ser bem tratado ou ser maltratado. Mas também se eu for maltratado, se a pessoa, não, eu pego no pescoço, tu tem que aceitar Jesus. Não existe isso. Não existe isso. Nem por força. Nem por força, perfeito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então nosso trabalho, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Pregar, onde quer que nós estejamos. No trabalho, primeiramente em casa, na rua, nas mínimas coisas, no trânsito. No trânsito. A primeira pregação é com a vida, né? Com a vida, a nossa vida. Pode falar, professor. A primeira mensagem que a gente tem que falar da Bíblia é o nosso comportamento, penso dessa maneira. E quando o Senhor fala orienta os discípulos no falar, no versículo 7 de Mateus 10, essa fala tem que ser clara, sem enrolação. Vá lá e fale simples. Se aceitou, aceitou. Se não quiser, sem problema. Eu já levei um coice uma vez, quando alguém me disse assim, olha, eu só faço o que eu quero. Então, já me deu aquela rebanada, né? Não adiantava falar que ele só fazia o que ele só fazia, que dava prazer para ele, o que ele queria. E é assim, não vamos encontrar desse tipo de coisa. Quando o Senhor fala da bagagem, levasse poucas coisas, a gente imagina que lá ia caminhar por muito tempo, sim, né? Então, se você levasse muita coisa, com certeza ficaria mais difícil. Atrasaria muito o trabalho, né? Então, Jesus, a gente vê que ele tinha urgência nessa mensagem, que levasse a todos o mais rápido possível. E não tinha as malas de rodinha, né, para facilitar a caminhada. Então, Jesus tem urgência. Era só mala sem alça. Não adianta a gente levar muita coisa e tal, mas o que importa é que leve a mensagem. Sim. E o mais rápido possível, que não tenha muita canseira nisso. Esse bem ou mal recebido, que eu falei ainda há pouco, muitas vezes a gente vai levar os coices. E eu sou grato que há pouco tempo alguém disse assim para mim, lá no trabalho, eu percebo que o Senhor fala muito na Bíblia. Isso aí foi perguntar para mim, eu expliquei para ele um pouco, né? É a minha referência. A minha vida, ela se baseia nisso, nesse livro. Então, a minha caminhada dia a dia aqui com vocês, eu tenho que me basear nela. Aqui, como o irmão falou, aqui eu estou numa situação de chefia, porém, eu não posso esquecer que, antes disso aqui, do meu posto, tem alguma orientação para mim. Perfeito. Então, eu tenho que me basear nessa orientação, de tratar vocês como meus semelhantes, como pessoas queridas minhas, como pessoas que eu tenho que amar como eu me amo. Então, o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para vocês. Então, essa é a minha referência. Bíblia é a minha referência. Aqui, em casa, na rua, junto com os irmãos. Então, tem que ter essa referência, que é o ensinamento bíblico. E bem lembrado, professor Guvon, essa questão de nós nem sempre receberemos, né, as pessoas de braços abertos. Uhum. O nosso próprio Jesus sofreu muita oposição. Sim. Ele só sofreu oposição. Ele só sofreu oposição. Agora imagine você, se perseguiram o mestre, por que não iriam perseguir os discípulos? Mas, meus irmãos, a nossa suficiência, ela não está em nós. A nossa suficiência está em Deus através do seu Santo Espírito. Outro ponto, daqui no versículo 16, ele avisou sobre os relacionamentos. Uhum. Aqui muito interessante, ele diz assim, olha, orienta para que sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Astuto é a pessoa que não se deixa enganar por facilidade. Né? Então nós temos que ser espertos. Nós temos que, meus irmãos, eu dou um exemplo aqui da minha vida, não que eu acho que eu seja exemplo para ninguém, mas a minha vida foi pautada desde que eu me entendo em relacionamento. Eu sempre investi muito em relacionamento. Muito em relacionamento. Muitas vezes nós nos decepcionamos? Sim. Nós também colhemos bons frutos.
Pessoas conheceram Jesus através da minha vida. Mas aí eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo através da minha vida para o outro? Eu estou sendo um vaso de bênçãos? Eu estou servindo de um serviço bom para o Evangelho? Ou através da minha vida eu faço um desserviço para o Evangelho? Porque infelizmente, meus irmãos, nós vemos muito isso. Meu irmão aqui na igreja se relaciona muito bem, mas eu não tenho Instagram nem Facebook, tá, meus irmãos? Por opção mesmo, tá? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas quando eu vejo o irmão que conversa com outro aqui na igreja, lá na internet está se degladiando. Eu não consigo entender isso. Eu não sei se a minha mente é muito limitada para compreender. Eu não consigo entender isso. Não consigo. E muitas vezes por conta de um time de futebol, por conta de uma escolha política. Ah, porque eu sou fulano e você é beltrano. Impressionante isso. Isso tudo, meus irmãos, é relacionamento. Isso tudo é relacionamento. Outra coisa, dos versículos 17 a 27, ele alertou sobre a traição e a perseguição. Olha, mesmo com a melhor mensagem e as melhores intenções, o anunciador do reino sofrerá traição e perseguição. Nós aqui, professor Bruno, no Brasil, não sofremos uma perseguição velada. Tipo assim, se você sair com a Bíblia embaixo do braço, você vai ser preso. Não, a gente sai. De boa. Antigamente nós tínhamos até vergonha de sair, né? Sim, saía. Impressionante isso, né? Sai numa boa, ninguém vai chegar o tempo, tá, meus irmãos? Não se enganem. Vai chegar o tempo que nós seremos perseguidos na pele. A nossa perseguição aqui no Brasil é mais no campo da ideologia, mais no campo ideológico, da mente. Mas aqui, o sofrimento era na pele. Isso acontece no mundo hoje e como acontece? China, países do Oriente Médio. Pessoas são mortas. Parece que até na Bolívia, Jesus, né? Tem já uma situação. Aqui na América do Sul, meu irmão. Na América do Sul. Nós já temos isso. A nova Constituição lá parece que tem alguns artigos que estão proibindo, né? A gente vai... não sei se é verdade. Os irmãos que ainda permanecerem vivos até lá, eu espero que todos permaneçam, a gente vai ver uma crescente nesse cerceamento dos direitos das pessoas que seguem a Jesus. Isso vai acontecer. E vai ser de uma forma sutil, pequenas leis, sutil. Mas por enquanto nós devemos aproveitar que nós não temos essa perseguição. E como o pastor sempre fala, né, nas mensagens dele, que todas as vezes que a perseguição chegou, o evangelho expandiu. Lembra quando teve a grande dispersão, lá daqueles aproximadamente 5.000 novos crentes, né, convertidos, depois do Pentecostes, depois do avanço, quando vem aquela perseguição feroz, né, de Roma, que acontece a grande dispersão e o evangelho toma mundo, aquilo naturalmente que foi um plano de Deus, mas muitos ali morreram, muitos ali pagaram com a sua vida. E aí vem aquele exemplo, dentro das próprias casas, esposas entregaram os maridos, maridos entregaram os filhos para não morrerem. Então essa perseguição, meus irmãos, ela vai chegar. Então nós temos que aproveitar, diz a Bíblia, enquanto é dia, porque a noite vem. Irmãos, assim, ou a gente estaria numa sociedade melhor, ou então a perseguição era maior contra os cristãos. De que forma quero dizer? Se todas as denominações cristãs evangélicas pregassem realmente isso que estamos falando, o que é pregado pelos batistas, vamos falar dessa maneira, a Bíblia orientasse para a vida a questão da salvação, questão de santidade, ou a sociedade estaria melhor, porque teria menos bares, menos violência, menos ego, menos busca por bens materiais, ou a gente está na situação de maior perseguição, porque teriam mais pessoas vivendo verdadeiramente o evangelho, e aí, por essa diminuição de tantas coisas, que aqueles que eram contrários iam perseguir. Eu não sei,
Mas é um pensamento esse agora. Ou mais, ou um ou outro, talvez. Você falou uma coisa realmente muito interessante, porque eu tenho certeza que no Brasil nós somos mais crentes nominais, né? E essa perseguição não vem de fato porque nós não estamos incomodando. Entendeu? Sim. Não estamos incomodando. Uma vez ou outra ali, né, incomoda, mas não estamos incomodando, estamos assim passíveis. Zona de conforto. Ah, chegou domingo, eu vou para a igreja. Ah, tô tranquilo aqui, hoje em dia posso assistir a pregação lá de casa. Não estou me incomodando, não estou mudando a minha forma de ser, não estou sendo luz. E isso deixa a gente nessa zona de conforto. Então, se diz assim, olha, não está incomodando. Eu tenho um cachorro, por exemplo, está quietinho, não está latindo, não vou fazer. Agora ele começa a latir, o que eu vou fazer? Vou prender, vou dar um jeito de tentar silenciar ele para eu poder ter paz. Então, meus irmãos, isso é um ponto muito interessante. Será que nós estamos verdadeiramente incomodando no sentido bom da palavra as pessoas a chegarem a uma conclusão de que elas estão erradas e precisam se voltar para Cristo? Ou eu sou mais um na multidão? Não, estou satisfeito porque eu já sou salvo, né? Ou eu acho que eu sou salvo, estou de boa, se tiver de ir para o inferno, vai. A que ponto chega a nossa comodidade cristã? A que ponto ela chega? Fica essa pergunta para você e para mim também. Outra coisa, o 9º ponto, ele adverte sobre o que nós devemos temer. Meus irmãos, eu sei que é até talvez difícil compreender isso, mas nós não devemos temer aqueles que podem fazer mal à carne, mas sim aquele que pode condenar o espírito. Porque tem muita gente temendo líderes, temendo pessoas, mas não temem a Deus. Não temem a Deus, onde nós somos confrontados que um dia nós estaremos diante desse rei para dar conta daquilo que nós fizemos. E eu tenho mais medo de ser preso ou de ser colocado de lado do meu grupo de amigos do que eu professar Jesus Cristo. Para a juventude, se você chega com a juventude hoje, essa juventude que não tem, parece que, muito compromisso, a gente percebe isso, né? Eu estou falando das pessoas do mundo, não os que estão na igreja, mas parece que não tem muito compromisso. Se você chega com a mensagem do evangelho, rapaz, que papo é esse? Afasta daquele cara ali. Jovem, você vai passar por isso na sua faculdade, como eu passei. Quando meus colegas saíam para beber, eu dizia, não, eu vou para casa. Chamava de santo, de Bíblia. A gente passa, meus irmãos, por isso. Mas isso é uma espécie também de perseguição em que nós temos que ali mostrar o nosso testemunho. Nós não devemos temer pessoas, somente a Deus. A gente vê, irmão, que a Bíblia está longe realmente dos ensinamentos de Cristo no coração daqueles que se consideram, que dizem que tem Jesus no coração, que diz que tem fé, que acreditam em Deus. Você falou da bebida, eu lembro-me que eu bebi e eu tenho sido convertido a cada dia, desde quando eu me decidi. E alguém me perguntava, quando eu ofereci, não, eu quero beber não, tu é crente agora? Como se ser crente fosse uma mudança onde tu fosse para outra realidade, outro planeta, outra dimensão, vamos dizer assim. Não, queridos, o ser crente é uma decisão. Você tomou, você é um cristão que toma, não, a partir de agora eu vou seguir a Cristo. E ele não tem esse entendimento que ele é um cristão, que se diz ser um cristão, mas que ele não se alertou para isso. De que é só ele tomar uma decisão de seguir isso aqui, se ele conhecesse o Evangelho, se ele conhecesse as Escrituras, se ele lesse, né? Então, para nós, muitas vezes, meu irmão falou essas perseguições, é simples dizer, não, querido, eu sou um cristão. E como cristão, não convém para mim, porque eu sou cristão, eu estou seguindo aquilo que é minha orientação pela religião que eu tenho fé, que eu acredito, que é a correta. É simples, mas aí as pessoas têm esse pensamento, não, agora tu é crente. Não é muito assim as coisas, é simples, é só, não, foi uma decisão que eu tomei, cara, de ser, só, eu não estava obedecendo, a partir de agora eu estou obedecendo. É simples isso, né? E essa mensagem, meus irmãos, ela incomoda. Simples para falar, porém, para a prática não é nada simples. Porque
no momento que você é confrontado com o evangelho, deixar bem claro isso, você tem 2 caminhos a seguir. Ou você segue Jesus, e Jesus fala aqui nesse texto, quem não é a meu favor é contra mim. Então, ou você está do lado de Jesus, ou você não está. Se você está, você sofrerá perseguição, dificuldades. Mas tenha de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Mas a sua recompensa está lá na frente. Agora, se você não aceita, você vai viver uma vida do jeito que você quer. Não vai ter perseguição, ninguém vai te azucrinar por nada. Mas você está preparado para o que vem lá na frente? Irmão Marco, eu lembrei de uma coisa que eu não falei em relação a Judas. Quando ele traiu, eu me pergunto, por que Judas traiu Jesus, né? Sim. Jesus sabia que ele ia trair. Jesus deixou acontecer para deixar esse exemplo para nós. Mas Jesus sabia disso. Sim. Claro que sabia. Sim. Né? Deixou esse exemplo para nós. E para mostrar, num ponto que eu gosto de pensar, o quanto nós somos vulneráveis pelas facilidades. Todos nós queremos sempre algo mais, né? Queremos o melhor carro, a melhor casa. Nós sempre queremos isso. E mostrou aí que ele estava andando com Jesus, servindo Jesus, orando com Jesus, mas quando ele viu a oportunidade da facilidade, ele preferiu isso. Ele preferiu isso a não a Jesus. Porque ele entendeu que aquilo era mais prazeroso para ele, era mais agradável para ele viver com aquilo e não viver nessa caminhada que ele talvez ele achasse difícil de caminhar. Então foi um exemplo para mostrar para nós o que aconteceu com ele. Ele próprio percebeu que ele tinha feito besteira. Sim. Abandonou seu mestre. O que acontece depois? Ele se arrepende ao ponto dele mesmo se matar. Na verdade, foi um remorso, né? Um arrependimento, né? Sim. Porque é muito interessante esse ponto, professor, porque Jesus nos deixa livre para escolher, né? Escolha, exatamente. Você vai, tá ali o abismo, você pula se quiser. Né? Então, realmente isso é interessante. E a gente vê que a sociedade hoje ela busca muito isso. Sim. Né? Sim. E existem, infelizmente, situações que pregam isso. Busquem isso. Essa é a oferta da serpente, desde que lá com Éden, da autossuficiência. Como se fosse o caminhar com Jesus fosse fácil. Exatamente. Tudo vai ser perfeito. Né? Vamos lá. O último ponto, meus irmãos, é do capítulo 10, ele desafia cada um confessar o reinado de Deus em sua vida. Meus irmãos, servir a Cristo não é um sacrifício, pois estamos seguindo o único líder que nos leva à presença de Deus. Ponto importante. Aqui é os versículos 32 a 42. Uma coisa importante, meus irmãos. Só tem um caminho que leva a Deus. Ou você está com Jesus e tem a garantia da vida eterna, ou você está sem Jesus e você terá a condenação eterna. E isso, muito mais do que eu estar falando, né, confessando Jesus com meus lábios, eu tenho que confessá-lo através das minhas atitudes. Foi o que nós falamos aqui esse tempo todo. Meus irmãos, mais alguma coisa sobre o capítulo 10, professor? Não, eu só quero falar, só destacar aqui o nosso textuário aqui, Perfeitamente. Né? Nosso textuário, Jesus nos chama para segui-lo. Sim. Se despe das suas vontades, se despe das seus desejos, e renegue tudo isso e siga-me. Segue, toma essa decisão se decida por mim. E Jesus me chama para isso. Né? E aí cabe a nós decidirmos ou não seguir a Jesus. A escolha é nossa. Né? Jesus orientou os seus discípulos e ele jogou, convidou e eles se decidiram. Eu quero. E como o pastor Marcos sempre fala, não tem nenhuma poesia na cruz, né? A cruz é um instrumento de mortificação. Exatamente. Ou seja, aquele velho homem, aquele velho Rubivon, ele morre e nasce aquele novo Rubivon como nova criatura que vai seguir o mestre. Quando ele diz isso, é a condição para ser discípulo do Senhor. Exatamente. Segui-lo, tome, venha, essa é a condição. Se despedir de tudo e venha, me siga. Essa é a condição. Bem lembrado. Então eu vou deixar uma pergunta aqui para os nossos irmãos. De acordo com as suas atitudes, vamos fazer essa análise, tanto eu e o professor Rubivon, como todos que estamos ouvindo agora. Será que de fato nós estamos carregando a nossa cruz?
Que peso será que essa nossa cruz tem no nosso lombo? Será que se for uma cruz, meu irmão, de isopor, eu garanto a você que não é a cruz de Cristo. Não estou carregando essa cruz, não dá nem, não, essa cruz que eu estou carregando não dá nem, não consigo nem, preciso nem fazer força. Ou é uma cruz de uma saranduba, pesada. Que cruz você está carregando? É uma cruz de isopor ou é uma cruz de madeira pesada? Se for uma de isopor, eu tenho certeza que não é a de Cristo. Se for uma cruz pesada, pode ter certeza, é a de Cristo. Mas ele dá a garantia de que você vai chegar ao final e vai vencer. Nós aqui, nós sabemos o resultado final. Essa cruz que a gente tem que levar é nela que você vai mortificar o seu ego, os seus desejos carnais, né, as suas vaidades. Deixar lá na cruz e seguir o Cristo. Eu vou dar mais uma lida, mas olha, tá muito atrasada aqui a minha internet, tá? Tá muito atrasada. Já tem mais aqui uma mensagem do irmão. Deve ter muitas outras, tá? Muitas outras, mas nós não vamos conseguir ler porque a internet, eu acho que ainda tá aqui com 10 minutos a minha, tá muito lento, tá? Diz assim o irmão Wendel, a igreja é o nosso hospital, mas se procuramos nas paredes ou nos bancos da igreja ou no pregador, estamos perdendo tempo. Igreja sem Jesus não é nada. Igreja sem Jesus não é nada. Eu não vou ler mais nenhum comentário, irmão, porque até nós estamos realmente sem aqui a internet de uma forma mais perfeita, mas temos aqui mais 2 mensagens da Igreja Batista Central. Bom dia, desejamos um feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham nessa transmissão. Nós fizemos aqui no começo, não sei se os irmãos chegaram a ouvir por conta da internet. E segundo, comunicamos que a nossa internet está instável, né? E para melhor proveito, você reduz alguns segundos. Meus irmãos, para nós encerrarmos, nós temos aqui as instruções continuando no versículo 11, onde nós temos ali João Batista, que vai estar preso. Ele manda lá os seus discípulos se verem se é Jesus. Realmente ele disse, olha pessoal, vou dizer um negócio para vocês. Tudo que vocês estão vendo, vão lá e contem para João. Os milagres, o que está acontecendo, vão lá e contem. Porque talvez João tivesse uma ideia de quem seria Jesus, né? E de repente ele pode ter ficado com dúvida. Então, ele vai e mostra isso daí. E ele faz um relato incrível de João Batista. Vocês estão pensando, vocês estão vendo ali um caniço só, que é sacudido pelo vento, entre os filhos de mulher, não teve um maior do que João. Mas qualquer um que for menor no reino de Deus, é maior que ele. Olha que coisa interessante. Então você, meu irmão, você pode ser um instrumento de Deus aqui nesse mundo. Para encerrar, meus irmãos, no versículo 25 a 27 tem uma oração aqui de Jesus, tá? Ele vai fazer uma oração dos 25 a 27. E eu vou ler o 28 a 30 para nós encerrarmos aqui a nossa lição. Diz assim, é um texto muito conhecido dos irmãos, tá? Diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui não está ensinando, meu irmão, a ninguém fazer nenhum tipo de ritual para chegar ao céu. Não. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que você tem que aceitá-lo como Salvador e viver em novidade de vida. Você vai ter perseguição? Vai. Esse cansaço aqui não é o cansaço que o senhor Bivon tem depois dele correr 30 km, não, que ele vai lá com uma boa noite de sono, no outro dia tá zerado para outra, né? Não, aqui é o cansaço da alma, o cansaço da vida, o cansaço das tribulações. Eu não sei o que tem te deixado cansado, meu irmão, mas eu sei qual é o remédio para o teu cansaço. O remédio para o teu cansaço é Jesus. Nós estaremos encerrando agora, dizendo que hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor, né? Teremos a ceia do Senhor. Teremos mais uma família hoje, né? Nós estamos no meio da família e cada domingo será uma família que estará dirigindo o culto. Né? E hoje à noite nós teremos uma outra família dirigindo, nós teremos a ceia do Senhor. Daqui a pouco o nosso pastor vai disponibilizar aí no link, nas redes sociais, o link para a sua inscrição, tá? E muito obrigado porque você nos acompanhou, teve essa paciência, porque a internet hoje realmente não está fácil, está bem complicada. Mas você pode assistir depois esse estudo. Já pedimos desculpas aí por essa falha na internet. Mas que Deus te abençoe. Obrigado, professor Bivon. Muito obrigado. Não sei se o pastor ainda quer falar mais alguma coisa. Não, só agradeço também esse momento. Estamos aqui, a gente aprende, né? Sim. E eu lembro muito, eu compartilhar com os irmãos, sempre que tiver alguma situação, lembrar de 2 coisas interessantes. Olhar para as bem-aventuranças e olhar lá para o fruto do Espírito.
Muito bem. Isso aí tem um link um com o outro que não faz pensar se eu estou sendo realmente um discípulo do Senhor, estou vivendo isso, estou tentando viver isso na minha vida, ou eu não estou ligando para isso também. Acho que devemos pensar nisso. Então, Mateus 5, de 1 a 12 e Gálatas 5. Isso. Né, o fruto do Espírito a partir do versículo 21 e 22 ali. Meus irmãos, muito obrigado. Né, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, parabéns a todas as mães, em especial as mães da IBC, né, as mães de nossos irmãos. Né, que Deus continue fortalecendo, né, continue orientando. Muito obrigado. Nós iremos orar nesse momento. Eu convido você a baixar sua cabeça para que nós possamos orar e encerrar esse trabalho. Senhor Deus e Pai de infinita bondade, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós louvamos o Teu nome. Nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigado por esse estudo em que aqui nós tivemos lições práticas de Jesus, de como viver nesse mundo, de como segui-lo verdadeiramente. Não seguindo, Senhor, de palavras, mas seguindo de atitudes. Nós queremos, Senhor, ser esses seguidores verdadeiros de Jesus. Amém, Senhor. Que impactam uma sociedade caída, que impactam uma sociedade incrédula, que impactam uma sociedade que crê em tudo, menos em Jesus. Tem misericórdia, Senhor, da nossa geração. Tem misericórdia das pessoas que hoje lamentam pela perda das suas mães, perda dos seus entes queridos. Quantas pessoas, Senhor, atribuladas, quantas pessoas cansadas espiritualmente do sofrimento. Mas como nós lemos agora há pouco em Mateus 11, 28 a 30, o nosso alívio está em Jesus. Ele nos oferece o descanso da alma. Obrigado, Senhor, por esse alívio, por esse descanso, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o único, verdadeiro, vivo caminho para o céu. Amém. Dá, Senhor, um dia abençoado, um bom almoço aos nossos irmãos. Logo mais nós possamos, Senhor, Te louvar em espírito e em verdade. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu és. No nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Amém. Ok. Ligou aí? Já? Não, está muito atrasado. Não conta nada para vocês. Não conta nada para vocês. Aquela primeira fala. Até o fim, eu nada. A minha primeira. Ah, eu botei aqui, esqueci. Deixa eu botar falando. Aí eu peguei aqui.